Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dela que diz assim: Oi André, não sei se tu responde só por mensagem, mas gostaria de um conselho teu. Não, minha querida, a única forma de resposta é através da gravação de vídeo. É a única forma de resposta. Eu estou atualmente em um relacionamento de mais de 4 anos. Começamos a namorar quando eu tinha 14 e ele 23. Já deu para notar que a diferença de idade é um dos problemas, não é? Não é que tenha grande diferença, mas eu acredito que você era muito nova, né? Na verdade, combinamos que não seria, mas acabou sendo de um ano para cá. Bom, quando nos conhecemos, eu estava passando por um período muito difícil, talvez o mais difícil da minha vida, e ele me ajudou muito. Embora já considerada madura naquela época, eu aprendi e aprendo muito com ele. Eu sou daquelas pessoas calmas, que preferem ouvir e corrigir a si próprios, muito de boa. Não, isso é muito bom, né? Você ouvir e se corrigir, entende? Isso é ótimo, essa é uma característica ótima. A gente ouve e a gente tenta se corrigir a partir daquilo que a gente ouviu. Ele é do estilo personalidade forte, durão e que raramente demonstra sentimentos, ao menos por mim, pois trata a todos muito bem. Isso acaba sendo problema no relacionamento por eu sentir que ele não se entrega totalmente na relação. Parece que tranca o sentimento, talvez por relacionamentos anteriores. O caso é que, não que eu seja maravilhosa, mas hoje tenho a consciência de que sou bonita. Embora tenha ainda um complexo de inferioridade por ter sofrido quando era criança gordinha. Por causa disso, emagreci muito e hoje me sinto melhor. As pessoas, na maioria homens, comentam no Facebook, na rua, nos lugares da minha beleza. Mas nada disso me importa. Eu queria que ele, ela colocou com letras garrafais, ele falasse. Sim, ele não me elogia, abre parênteses. Como tu disseste no vídeo Medo de Amar, a pessoa recebe várias curtidas, mas queria que aquela que ama fizesse isso. Não importa os outros. Fecha parênteses. Ele diz que não é preciso, já que recebo tantos elogios e que só vai me falar no momento certo. Como assim, gente, no momento certo? Já que você recebe muitos elogios, não precisa eu falar. Precisa sim. Precisa sim. Então, me parece que tem uma certa dor de cotovelo aí, não é? Parece que relacionamento, gente, relacionamento não é disputa. Onde, então, agora só porque você recebe mais elogios, então eu me sinto incomodado porque eu quero receber os elogios também, eu quero que as meninas falem que eu sou gostoso, que as meninas também deixem recado no meu Facebook, que mexam comigo na rua. Então, quer dizer, é disputa. Relacionamento virou uma disputa, então. Vocês estão concorrendo para ver quem recebe mais elogios. Então, você já recebe dos outros mesmo. Na hora certa eu falo. Qual é a hora certa? Que hora certa é essa? Ou seja, pouquíssimas vezes ele me elogia. E isso é uma necessidade não só feminina, acho que humana. Não quero os outros, quero ele. Nossa. Além disso, ele trabalha muito, então o tempo que eu tenho com ele, ele só pensa em trabalho e me trata como se fosse um objeto. Exemplo do objeto, colocou entre aspas aqui. É que fomos a um evento, abre parênteses, evento esportivo do meu curso, fecha parênteses, no qual eu fui convidada e levei ele. Lá ele pensou que tivesse outras atrações e tinha algumas que ele não gostava.
Ele simplesmente fechou a cara e disse que não acreditava que eu o tinha levado para lá só por aquilo. Talvez por ciúmes dos homens e colegas que estavam me olhando também. Ele começou a olhar para outros lados, mexer no celular e a me tratar mal, muito mesmo. Tanto que o dono do curso, professor e amigo, me chamou outro dia para saber por que eu estava com ele, que aquilo foi gritante, chegou a chamá-lo de troglodita. O cara está incomodado porque você está chamando atenção, né? Isso aí é evidente. Então, quer dizer, ele quer combater isso com o desprezo. Fiquei com muita vergonha. Fui criada em um lar com princípios diferentes disso e gosto de resolver entre quatro paredes, com certeza. Não é? Resolver entre quatro paredes é sempre o melhor do que expor a relação em locais públicos ou na frente de conhecidos e virar, de repente, aquelas brigas totalmente inconvenientes. Não. E sim, já conversei sobre tudo isso com ele e muito mais. Não quero que ele mude, mas se adequar é necessário. Então, mas para se adequar tem que ter alguma mudança, não é, minha querida? Então, adequação, para haver adequação, tem que haver mudança. Então, e das duas partes, um se adequa ao outro mudando algumas coisas. Isso é relação. Ele diz que é o jeito dele, ponto final. Né? Quando a pessoa diz, é meu jeito e ponto final, significa, eu não mudo mesmo. Além disso, nunca brigamos porque preferimos dialogar, discutir, mas ele é o que está sempre certo e ainda defende que é porque tem mais experiência. Não é porque a pessoa tem mais experiência que ela vai ter sempre a razão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por exemplo, eu sou professor, e tenho já experiência no assunto. Agora, não é porque eu tenho experiência no assunto que eu não posso estar ali num bate-papo com os meus alunos e que eu, então, vou ter sempre a razão? Claro que não. No bate-papo com os meus alunos, meu aluno pode levantar um questionamento a partir daquele texto, a partir daquela situação, em que eu percebo que, na verdade, ele está corretíssimo naquilo. Posso virar para ele, sem sombra de dúvida, e dizer ao meu aluno ou a uma aluna, dizer, não, você está correto, realmente, você está certo nesse sentido. Verdade, não tinha pensado por esse lado. Você está corretíssimo nisso. Nesse sentido, o meu pensamento não bate, está errado mesmo. Por quê? Por que uma pessoa que tem mais experiência vai ser então sempre a dona da razão? Então, pera lá, então eu vou crescer com quem? Eu vou aprender com quem? Quer dizer que eu só posso aprender com quem tiver mais experiência que eu, com quem for mais velho que eu. Então quer dizer que se eu chegar num lugar em que não haja ninguém mais velho que eu não aprendo mais com ninguém. Eu sou o sabe-tudo daqui. Eu não aprendo mais com você, eu não aprendo mais com outro, eu não aprendo, não. Eu sou o dono da razão e vocês é que têm que aprender comigo. Vocês que têm que se curvar diante, não é, deste Todo-Poderoso que vos fala. Contei 5 vezes nesse tempo todo que ele disse que eu estava certa. E olha que só me disse no próximo dia. Não, mas ainda que disse, minha querida, ainda que disse. Tá? Às vezes a pessoa precisa de um tempinho mesmo para digerir aquela situação e para perceber que na verdade você tinha razão. Às vezes não é na hora mesmo. Deixa, às vezes cada um tem um tempo. Ainda que foi no outro dia, não importa, pelo menos ele reconheceu. Porque tem gente que reconhece, só que depois não quer falar, porque o orgulho atrapalha de falar, de reconhecer que estávamos certos. O orgulho atrapalha. Tudo bem, ele falou no outro dia, mas pelo menos falou, pelo menos reconheceu. Pelo menos é um exercício de superação
deste orgulho ou do eu sou assim e ponto final e não mudo. Já é um exercício. Isso me deixa muito mal. Eu passo por cima do meu orgulho para fazê-lo feliz e ele não se move. Tá vendo? Por isso que eu estou dizendo, tem que ser ambos. Ambos têm que fazer isso. Já tentei conversar muitas vezes e não adianta. Eu observo muito, mas ele não se abre. Sei que é complicado, mas um conselho seu ajudaria em muito. Fora isso, obviamente ele tem qualidades também as quais eu admiro. Claro, óbvio, não é? Mas essas coisas acabaram passando por cima das qualidades. Até a mãe dele já percebeu e me fala para dar um jeito nele. É isso, desde já obrigado e desculpa pela mensagem enorme. Beijos, PS, teus vídeos me ajudam muito, continue sempre assim. Muito obrigado, minha querida. Mas olha, o que eu tenho para falar, na verdade, né, já fui comentando aqui, mas na verdade não vai mudar nada do que você já disse. Então, na verdade, não vai mudar em nada do que você já disse, que é a questão do diálogo. E você já me disse que vocês já dialogam, né? Já conversam, já dialogam, preferem dialogar, conversar sobre as coisas. Então, quer dizer, o que mais eu vou falar aqui para você do que deve ser feito? Eu acredito que muitas vezes você tem que lançar algumas questões a ele. Uma pessoa, gente, então, quando a gente sabe que nós estamos certos, né? Quando a gente sabe que a gente está certo, que de fato não estamos errados, quando a gente não é uma questão de presunção, de prepotência, mas você sabe que naquela situação específica você está certo. O melhor não é bater de frente, sabe, querendo que a pessoa mude, que a pessoa aceite, que a pessoa reconheça que está errado. Melhor não é bater de frente desse jeito. O melhor é com calma e não na hora, caso tenha surgido alguma discussão que os ânimos tenham ficado alterados. O melhor é deixar passar e depois, num momento oportuno, talvez no outro dia, quando já abaixou, lançar algumas questões. Começar a lançar questões. Então, veja bem. Ontem você me disse aquela coisa. Mas olha, eu continuo acreditando que eu estou certa. Sabe por quê? Por causa disso. Se você acredita naquilo que você me disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que é assim? Faça uma pergunta, lance uma questão. Aí ele vai dizer, não, mas mas espera lá. Você me disse assim, assado. Agora você disse assim. Então, por que isso, aquilo? Não no sentido no sentido simplesmente, olha, só estou querendo que a gente chegue aqui num acordo, num consenso entre nós. Só quero que você perceba determinadas circunstâncias e situações. Então, vá lançando questionamentos, questões assim, sobre isso. Se através do seu raciocínio lógico você tem essa consciência de que você está certo naquele pensamento, você terá também um raciocínio lógico para perceber onde existe a falha no raciocínio da outra pessoa. Porque se você chegou à conclusão de que o seu raciocínio, a forma como está sendo feito, ou como foi aquela situação é a correta, e que no caso então você não está errado naquela situação, mas a forma como a pessoa entendeu, a partir de como você percebe que por que a pessoa está errada, você sabe por que ela está errada. Se você considera que se existe uma discussão entre vocês, se você considera que você está certo, a pessoa considera você considera que está errado, você consegue reconhecer onde está o erro da pessoa, comece a lançar questões, ao invés de falar, você está errado por causa disso, ao invés de estampar o erro e fazer a pessoa se fechar na defensiva, que você comece a comer pelas beiradas, que você comece a lançar determinados questionamentos para que a pessoa tome consciência, porque às vezes ela está errada, mas ela não tem consciência que ela está errada no raciocínio dela, ela também se considera certa. Então comece a lançar algumas questões, algumas coisas para fazer com que a pessoa, às vezes
uma pergunta que a gente faz, na verdade, com que a pessoa pense, puxa vida, mas é mesmo. Essa semana eu postei um vídeo em que um internauta me perguntava sobre se vale a pena investir em alguém que se conhece numa balada. E esse foi o título do vídeo. Vale a pena investir em alguém que se conhece numa balada? E uma pessoa que acompanha, um internauta que acompanha sempre o canal, quando eu postei o vídeo lá no Facebook, ele colocou um comentário lá embaixo, uma pergunta que eu achei fantástica. Ele colocou você vê que coisa, uma simples pergunta, e que não me ocorreu na hora que eu estava gravando o vídeo. Ou seja, eu aprendi com o internauta. Olha como nós aprendemos nessa troca e nessa partilha. O internauta fez a seguinte, uma simples pergunta, mas que seria a chave de tudo, de todo o e-mail que eu respondi, de toda a resposta que eu gravei. Aquela pergunta teria sido na lata. A pergunta, né, de quem tinha me mandado o e-mail era se valeria a pena investir numa pessoa que se conheceu numa balada. Este outro internauta, vendo o vídeo, colocou uma outra pergunta embaixo. Vale a pena? Você não estava na balada? Vale a pena investir em você? Você está vendo como é simples? Se eu estou questionando se vale a pena investir em alguém que se conheceu na balada, mas espera lá, eu também não estava na balada? Eu não quero que a outra pessoa invista em mim? Ah, não, mas vale a pena investir em mim. Eu sei o que eu quero. Ah, é? Só você? A outra pessoa não sabe o que ela quer? Você não estava na balada também? Então, às vezes, é isso que eu estou dizendo. Às vezes, uma simples pergunta faz com que a pessoa pense, puxa vida, é verdade. Esse internauta que me mandou este questionamento, se valeria a pena investir em alguém que está numa balada, ele não parou para pensar nisso. Pera lá, eu também estava na balada. Eu quero que uma pessoa me julgue só pelo fato de eu estar na balada? Não, André, não quero que a pessoa me julgue. Então, você está vendo como muitas vezes uma pergunta faz a diferença? Às vezes a gente se coloca numa posição tão de estamos certos, e alguém faz uma simples pergunta para a gente. E desmorona todo o nosso esquema e toda a nossa prepotência vem por terra, não porque a gente está se sentindo atacado, mas porque nós não temos mais argumentos contra aquela simples pergunta. E não é uma pergunta ofensiva, de forma alguma, mas é uma pergunta que, na verdade, não nos deixa na defensiva e armados. Na verdade, é uma pergunta que nos desarma. Que tira aquela defensiva que a gente fica, e quando a gente fica na defensiva é porque a gente não quer reconhecer nosso erro. Aquela pergunta, uma simples pergunta que não foi um ataque, mas uma simples pergunta nos desarma. E aí então a gente deixa de estar na defensiva e a gente consegue reconhecer nosso erro. É assim que eu vejo, né, que deve ser lidada com pessoas que têm dificuldade de reconhecer os próprios erros. Participem do Facebook, clique lá em seguir, me siga no Facebook, participe do blog, inscreva-se aqui no YouTube, eu fico aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Curta os vídeos, compartilhe, é uma forma de você ajudar este canal. Muito obrigado, forte abraço!